Câmara Debate de volta pela TV Câmara Uberlândia, discutindo temas que são de interesse da sociedade brasileira, de nosso estado, também de nossa cidade, Uberlândia, de nossa região. E hoje nós vamos falar sobre ideologia de gênero e orientação sexual nas escolas. Daqui a pouco a gente explica o que é isso. Mas antes, apresentar aqui os nossos convidados que vão debater esse assunto, discutir esse tema. Primeiramente, agradecer aqui imensamente a presença, Gláucia da Saúde, vereadora. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Câmara Debate. Eu que quero agradecer, para participar do Câmara Debate e dizer que a Câmara, mais uma vez, está cumprindo o seu papel, que é conversar com a população. Então, eu agradeço. Esse é o nosso objetivo aqui, levar informação, conhecimento, levar conscientização, principalmente para nossos cidadãos, para a nossa sociedade. Aqui, os convidados, externos, vamos dizer assim, que não são do Poder Legislativo, mas que sempre vêm para contribuir, trazendo o seu conhecimento. Agradecer muito aqui o Dr. Leonardo Abraão, que é psicólogo e veio aqui contribuir com esse tema. A gente agradece muito a sua presença aqui, doutor. Eu agradeço o convite e parabenizo a instituição e as instituições envolvidas no desenvolvimento desse programa. Eu costumo dizer que conhecimentos salvam e mudam vidas. Nós precisamos sempre divulgar a maior quantidade possível de conhecimento às pessoas. E é o que nós vamos fazer aqui hoje. Com certeza. A doutora Helenita Pinheiro, que é professora na Universidade Federal de Uberlândia, da Faculdade de Educação e também dos cursos de pós-graduação em Educação, doutora? Muito obrigado pela presença da senhora aqui. Eu agradeço a você, Fernando, pela possibilidade de poder compartilhar com as pessoas aqui presentes, com a população de Uberlândia e de outros lugares, uma conversa acerca de um tema que é bastante contemporâneo e que nos mobilizou nos últimos tempos. Então, agradeço a você em nome da Faculdade de Educação, do meu grupo de pesquisa e do programa de pós-graduação em Educação. Ok. Bom, aqui também a vereadora Michele Bretas, mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado pela presença, Michele. Obrigada, Fernando. Obrigada por esse espaço, de poder participar com vocês aqui. É muito importante para o parlamentar ter esse espaço e eu espero poder contribuir com esse debate. Com certeza. Bom, esse termo, ideologia de gênero e orientação sexual nas escolas, é um tema que foi colocado pelo Ministério da Educação. O governo federal, através do Ministério da Educação, tentou incluir no Plano Nacional de Educação, que vai valer por uma década, daqui a 10 anos, e o Congresso Nacional retirou essa questão de gênero do Plano Nacional de Educação. Então, o governo federal colocou a responsabilidade em cima dos governos estaduais e dos governos municipais para que eles coloquem ou não essa disciplina, vamos dizer assim, no ensino fundamental, que é tratar justamente a questão de gênero e orientação sexual nas escolas. Só que eu queria pedir para algum convidado aqui, acho que o Dr. Leonardo poderia explicar para a gente o que é ideologia de gênero, porque eu tenho certeza que o governo federal, através do Ministério da Educação, colocando essa proposta, mas muita gente não sabe, acho que a maioria da população não entende o que se trata isso, e a discussão às vezes se resume em uma única palavra, gênero, tire essa palavra para não dar confusão. Então eu queria que o senhor, por favor, desse uma explanação de o que é ideologia de gênero. Veja bem, o que eu vou falar tem bases nos estudos, nas pesquisas, nas observações e nas análises desenvolvidos e desenvolvidas pelos cientistas, pelas ciências humanas, pelas ciências sociais, pelos produtores de conhecimento, que desenvolvem aí conceitos, teorias, a partir de tentativas de se explicar o comportamento humano, tanto a nível individual quanto a nível social. Então, eu estou me baseando em psicologia, em sociologia, em antropologia, nas ciências sociais, até mesmo nas ciências políticas, para falar sobre o comportamento humano. Nós não estamos partindo do senso comum e nem também do conhecimento popular ou do conhecimento religioso, e sim do conhecimento científico, em base aí, principalmente com base nas ciências humanas e ciências sociais. E aí nós já entendemos que existe uma diferença entre o conceito de sexo e o conceito de gênero. Sexo diz respeito à configuração biofisiológica do ser.
Quando falamos em sexo, estamos falando em aparato funcional, estamos falando em pênis, estamos falando em vagina, estamos falando em aparelho reprodutor masculino, em aparelho reprodutor feminino e tudo que está por trás do pênis, por trás da vagina, dentro dessas configurações biológicas orgânicas. Isso é sexo. Agora, gênero é outra coisa. Gênero já diz respeito à construção sociopolítica, cultural, filosófica, do que os seres humanos entendem a partir da sexualidade. Não da funcionalidade orgânica do sistema reprodutor feminino ou masculino, pênis e vagina, e sim como que os homens e as mulheres entendem de forma idealista, ou de forma cultural, ou de forma relacional, tudo que caracteriza o que eles entendem por masculino ou feminino. Aí, por exemplo, quando a gente fala que homem não chora, ou que mulher brinca de boneca, ou que homem tem que dirigir caminhão, e mulher tem que cuidar da cozinha, nós não estamos falando de sexo, nós estamos falando de identidade de gênero ou ideologia de gênero, o que a gente acha que cabe a cada gênero socialmente construído. Então, a discussão hoje, ela não se dá em bases fisiológicas, estruturais, e sim como que a humanidade culturalmente tem desenvolvido e entendido as características do que é ser homem, do que é ser mulher. E do seu papel na sociedade. Do seu papel, características. Exatamente. Enfim. Em relação a tudo que diz respeito à humanidade. Então é errado dizer, como a gente pesquisando até para fazer esse programa, e vocês pesquisam muito mais tratando-se da psicologia e da educação, enfim, dizer que o social e o cultural está atropelando o biológico quando se trata de gênero. É errado, porque são duas coisas totalmente diferentes. São coisas distintas e não é possível ao homem entender o que é o biológico sem passar pelo filtro do social e do cultural. Nós só conseguimos interpretar a realidade ao nosso redor, inclusive entender o que é a estrutura orgânica, pela lente do cultural, pela lente do social. Então não é que o social atropela o orgânico, mas é o social, é o cultural, que inclusive explica o orgânico. Ah, sim. Professora, cabe à educação, de maneira geral, inserir nos seus currículos essas discussões que não seria mais uma questão familiar? Ou não, a educação tem esse papel também? A educação, Fernando, ela tem esse papel. Obrigatoriamente a educação tem esse papel se eu considerar que a escola, como uma instituição social e laica, que tem comprometimento com a apresentação das formas dos conhecimentos científicos, então eu diria que a escola ela é convocada a apresentar esses esclarecimentos. Então, como o Dr. Leonardo apresenta, uma das questões que é fundamental é da gente poder compreender o que nós chamamos de sexo, o que nós chamamos de gênero, do ponto de vista da produção do conhecimento. Então, do ponto de vista da produção do conhecimento, o Dr. Leonardo acabou de complementar, ao me referir ao sexo, eu estou me referindo a um dado da biologia que é também uma construção social. Porque o conhecimento biológico ele é produzido por homens e por mulheres. A biologia e a medicina e o campo da saúde, a psicologia e os campos das ciências humanas, elas vão produzir informações sobre o que é este corpo que é dotado de uma genitália. De outro lado, é extremamente importante a gente esclarecer que o conceito gênero, ele surge dentro do movimento feminista, mas ele é produzido teoricamente. Então, quando eu me refiro a gênero, eu estou me referindo a um conceito teórico. E esse conceito teórico, ele diz respeito aos modos como meninos e meninas, como o corpo biológico vai tomando a configuração de masculino e de feminino. Num primeiro momento, o conceito de gênero foi pensado como conceito igual a sexo. No segundo momento, nós passamos a compreender que o modo de existência das mulheres e dos homens, eles se dão por processos de ensinamento. Então, assim, a família, a escola, as instituições sociais, elas participam desse processo de definição do que cabe a uma mulher, do que cabe a um corpo de mulher, do que cabe a um corpo de homem. Mas muito mais do que isso, eles passam pelas experiências humanas a dizer que não existe uma única forma de ser mulher, como não existe uma única forma de ser homem. Então, as masculinidades e feminilidades, elas
são plurais. Os estudos de gênero, eles vão mostrar como isso acontece. E o campo dos estudos de gênero é um campo interdisciplinar, sim. Ele é produzido pela ciência política, pela sociologia, pela antropologia, pela biologia, então por um conjunto de áreas de conhecimento. Mas ele vai ser utilizado principalmente para poder dizer por que um determinado modelo de construção de mulher e de homem, de masculinidade e feminilidade, gera processos de violência. Então, nós não vamos conseguir compreender, por exemplo, por que as mulheres, nós estivemos socialmente, culturalmente, destituídas de determinados postos. Por exemplo, neste programa nós contamos com 2 mulheres que participam do poder legislativo. Vejam, essa é uma conquista muito recente. Entendo que as minhas companheiras que aqui estão sabem disso. E elas sabem o que significa ser mulher no legislativo. Então, há distinções e há diferenças no modo como se olha para essa mulher vereadora, do modo como se olha para um homem vereador. Isso diz respeito aos modos, as explicações sobre isso se dá no campo de estudo e no campo teórico. Eu vou discordar apenas de uma coisa, doutor Leonardo, é que no campo teórico dos estudos de gênero, dos estudos de sexualidade, nós não identificamos o conceito ideologia de gênero. Esse conceito não existe no plano teórico. O conceito gênero, sim. Tá. Conceito ideologia, sim. Mas o termo ideologia de gênero, nós desconhecemos. E aí falo porque participo de fóruns nacionais e internacionais do debate dos estudos acadêmicos acerca de estudos de gênero, de sexualidades e de corpo, e teoricamente esse é uma expressão que nós passamos a escutar em torno de alguns discursos nos últimos tempos, né? Mas a gente não reconhece essa expressão como um conceito teórico. Bom, até é importante essa explicação, até mesmo para o nosso telespectador e nós mesmos aqui presentes até, a ampliar o nosso conhecimento em relação a esse assunto. Aqui para a gente, nesse primeiro bloco, ter a participação também das vereadoras aqui, né? O plano nacional não vingou, né? Pelo menos esse termo gênero dentro do plano nacional, de incluir no calendário escolar esse termo. No municipal também houve discussão na Câmara Municipal e, inclusive, o termo foi retirado. Uma emenda solicitou que fosse retirado. Como vocês, né, vereadoras, enxergam essa maneira com que o governo tentou colocar essa nova forma de tratar esse assunto nas escolas de uma forma, assim, acredito eu, ponto de vista meu, sem, acho que, discutir de maneira ampla com a sociedade e de maneira aberta e transparente. Após a fala das vereadoras, eu gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito. Pois não. Pode falar, Glaucia? Pode. Olha, você tocou num assunto muito importante, Fernando, e porque realmente eu acredito que esse plano ele foi às vésperas da votação para que os vereadores pudessem decidir, né, como nós iríamos votar, o que estava ali contemplado no plano, e acaba-se que seguiu aquilo que já estava sendo votado, foi votado pelos deputados federais, e nós seguimos a mesma linha. Acontece que essa discussão foi feita até no dia mesmo que nós teríamos que fazer audiências públicas. Não sei se essa informação é fiel, né? Não sei, mas me disseram que esse plano estava sendo discutido desde 2012. Eu não sei se essa informação é fiel, né? Porém, com quem ia dar o aval final, né, Glaucia? Infelizmente, para nós, chegou às vésperas. E então quem mandou esse plano às vésperas foi de uma irresponsabilidade tamanha. Por quê? Porque a gente, lá na Câmara, a gente tem a prerrogativa de levar a comunidade, levar a população, levar o cidadão, cidadã, pai, mãe, escola, todos os contemplados ali, né? Porque a partir do momento que vai se votar diretrizes para a educação, eu acredito que aquilo se torna lei. Então, deveria ter tido maior participação da população, que seria a maior envolvida, e principalmente de pessoas esclarecidas, como eu estou vendo aqui, no assunto. E isso não teve tempo hábil para que os vereadores, para que o Poder Legislativo pudesse fazer.
E até mesmo para conhecer, né? E veio de cima para baixo, uma informação, não foi ordem, diga-se de passagem, mesmo porque eu não obedeço, né, ao governo que aí está, sou oposição, mas veio uma informação de que, olha, está vinculado a recurso. Se vocês não votarem, porque até nós levantamos essa questão, gente, vamos votar o mês que vem e no próximo mês, nas próximas sessões, e vamos fazer audiências públicas. Não pode, temos tempo para votar, isso a gente sabia. Vinculado a algum recurso, nós procurávamos e não achávamos, mas como dizia-se que estava vinculado a recurso, nós não podemos assumir o ônus de depois não aprovar recurso para a educação, que nós sabemos que precisa tanto. Cláudia. Olha, Fernanda, eu fiquei muito, na verdade, triste com esse processo, né? Eu fui a única vereadora que me abstive, e eu coloquei porquê lá no momento, porque eu senti que estava uma discussão polarizada entre grupos, e eu entendi um grupo, entendia outro, porque cada um, né, principalmente os grupos religiosos que eu conversei, estava tendo uma visão, e os outros grupos outras, que os dois tinham razão de ser, porque eu ouvi, né, como eles estavam sabendo da questão, como eles estavam entendendo o plano, que não era daquela maneira que estava sendo colocado, eu tinha uma outra compreensão, então eu senti que a população não estava preparada para um tema tão importante desse. Pode ter sido discutido dentro das salas de aula, com os professores, mas com a população, que é o interesse, né, não foi discutido. Então eu sugeri no momento lá uma audiência pública, porque eu queria que os dois lados estivessem juntos, não tinha motivo, né? Porque o nosso objetivo principal não é incluir as pessoas, né? Não discriminar as pessoas, isso todo mundo concorda. Então nós temos que fazer um plano que agrega todas as pessoas, né? E depois eu quero falar sobre isso. O que eu gostaria de esclarecer, Fernando, é o fato de que, veja, não é uma tentativa do governo federal incluir a temática gênero no currículo da escola ou nos planos nacionais e municipais de educação. No Brasil, já desde a década de 20 no Brasil, que a discussão da educação sexual está colocada como obrigação da escola. A partir dos anos 90, após a promulgação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a formulação das diretrizes curriculares e parâmetros curriculares nacionais, várias temáticas elas foram apresentadas como tarefa para professores, educadores, escolas, gestores abordarem no espaço da escola. A discussão do gênero e da orientação sexual, junto com a educação ambiental, com cidadania e ética, e com as questões das relações étnico-raciais, já estão colocadas no campo da educação na década de 90. Não exatamente em função de um posicionamento adotado de linha direta do governo federal ou dos governos brasileiros, mas em função de acordos internacionais que são resultados de grandes conferências que aconteceram no mundo a partir da década de 90, que discutiam a questão da violência e a questão do preconceito acerca de vários segmentos de populações, de pessoas que foram excluídos da história. E dentre esses segmentos estão negros, mulheres, população quilombola, indígenas, comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, que nós chamamos de LGBT. Os planos nacionais, a discussão deles, está ocorrendo já há alguns anos em função e materializado por meio das grandes conferências municipais, estaduais e nacional de educação. Então, a proposição da formulação e inclusão da discussão da orientação sexual e dos estudos de gênero como necessidade para que a escola e para que os currículos escolares e as políticas de educação deem conta, elas são resultado da manifestação de discussões de educadores, da população organizada, dos movimentos sociais,
dos educadores e de acadêmicos que temos discutido sobre o que deve e como deve a escola se portar. Vejam, a discussão da sexualidade e do gênero, ela trata de uma dimensão do humano. A escola lida com gente. E a escola lida com gente que é menino, que é menina, que expressa a sexualidade, que tem um corpo. Então eu te asseguro, pelos meus 30 anos de experiência como professora da educação básica, do ensino superior, e trabalhando com formação de professores, e trabalhando na rede municipal de educação, com mais de 20 escolas da rede, desde que cheguei aqui há 10 anos, que essas são discussões que são colocadas nas salas de aulas pelas crianças. São as crianças que nos fazem perguntas. São as crianças que têm necessidade de compreensão do que acontece no lugar em que elas vivem e com os próprios corpos delas, com os processos culturais que elas vivem, com os modelos de famílias que elas têm. Então, veja, eu lamentei profundamente, e a comunidade acadêmica lamentou profundamente que no nosso município nós tenhamos dito não. Há uma discussão que diz respeito, Fernando, a nós podermos discutir com as crianças e com os professores porque nós temos no nosso estado índices tão altos de violência contra crianças e adolescentes. E dentre essa violência, a mais significativa é a violência sexual. Então, dizer não à inclusão da discussão de gênero é dizer sim a formas de violência que eu tenho certeza que o legislativo dessa cidade não concorda, não aceita e se posiciona contrário. Então, é preciso que a gente esclareça que a inclusão da discussão de gênero, ela é uma discussão que é resultado de lutas de professores, de professoras, de movimentos sociais organizados e de acadêmicos. E esses movimentos sociais são o movimento de mulheres, movimento feminista, movimento LGBT, que tem posicionado e discutido os processos de exclusão vivido por pessoas que rompem com aquilo que é dito normal. E eles são extremamente violentados dentro da própria escola, nas famílias e nos espaços sociais mais amplos. Então, é importante a gente compreender de onde vem e por que essa discussão é colocada. Qual é a importância dessa discussão para a gente? Posso falar? Pode, porque eu ia chamar o intervalo, o programa tem 3 blocos, eu vou fazer esse programa com 2 blocos apenas, para não perder justamente o fio da meada aí, né, da discussão, por favor. Precisa ficar à vontade todos, precisa esclarecer que uma coisa, Fernando, que foi um equívoco muito grande para todo mundo, e principalmente para as pessoas mais esclarecidas, porque as pessoas têm o contato com os projetos, nessas pessoas que ficaram envolvidas. E foi dito que a emenda era de minha autoria, por conta que a vereadora era contra a cartilha de orientação sexual nas escolas. Quer dizer, uma ação minha não guarda relação com a outra. A emenda não era minha, não tem nada a ver. Isso aí foi uma informação totalmente equivocada, apesar que eu votei a favor da emenda, mas a emenda não era de minha autoria. Votei a favor da emenda por entender que o Poder Legislativo, como eu disse, não teve tempo para discutir. Porém, eu quero até assim, pedir à doutora que esclareça algumas questões, porque se é um assunto tão contemporâneo, se é um assunto que de qualquer forma, vem sendo discutido e pedido pelas crianças, pelos pais. E eu acredito que a escola tem esse papel, ela precisa fazer esse papel e o faz muito bem, desde a década de 90, né? Por que agora, retirando a questão do gênero do Plano Municipal de Educação, esse assunto deixaria de existir nas escolas? Eu acredito que hoje não se pode falar em orientação sexual sem abordar determinados assuntos. E este assunto é um deles, ou eu estou errado? Eu acredito que não tem como deixar de abordar esses assuntos. Mas tem que haver uma certa didática para isso. E a minha preocupação também... Formação, sim. Formação. E nós temos cuidado disso. Eu vou te deixar. Isso, aí agora só concluindo, a questão da faixa etária de idade, né? Por que essa faixa etária de idade, como que seria isso? Porque no Plano Municipal de Educação contemplava-se lá dizendo assim, olha, vamos obedecer a faixa etária adequada de idade de cada aluno.
Isso é importante. Então, o que me preocupou, pessoal, como mãe, sou mãe de 3 filhos, inclusive tenho 2 adolescentes, uma de 19, um de 17 e uma menina de 4 anos, né? E a minha preocupação foi como que seria essa questão da faixa etária de idade. Porque, por exemplo, a cartilha que eu até trouxe aqui, uma cartilha, se você quiser demonstrar, o que mais me chama a atenção, por exemplo, doutora Kel, essa cartilha foi distribuída para crianças de 5 anos. Né? Isso em uma escola de Uberlândia? Em 2 bairros distintos. Em 2 bairros distintos. Não foi só uma escola, foi 2 bairros distintos. Então, eu não sei te falar se foram 2 escolas, sei que foram em 2 bairros distintos. Isso aqui foi o que mais me chamou a atenção, porque a minha filha de 4 anos, ela não tem a condição ainda de ver essa gravura aqui, né? Ela não conseguiu. Vou mostrar, mas a gravura tem, né, 2 pessoas na cama, e, enfim, há uma discussão aí sobre isso. Exato. Então a minha preocupação é a questão da idade. Como que seria essa questão da idade no Plano Municipal de Educação? Isso tudo, Fernando, seria discutido numa audiência pública. Infelizmente, não teve tempo hábil para a gente discutir, e essa questão de dividir as classes, colocar um contra o outro, não existe isso, pelo amor de Deus, de forma alguma. Eu não estou aqui para dividir e nem para, eu estou em defesa disso, estou em defesa daquilo, de forma alguma. Não fui eleita para isso, a gente precisa ter o foco, porque o parlamentar foi eleito. E nós somos eleitos para defender a todo mundo e principalmente o interesse coletivo, não o interesse individual. Mas essa questão da idade, como seria? Né? E por isso que eu acho que faltou esclarecimento. Assim, só para esclarecer, para finalizar essa questão da cartilha, essa cartilha ela não foi distribuída pela Secretaria Municipal de Educação para ser distribuída nessas escolas, né? Não. Isso aí foi uma atitude da própria professora? O que você constatou disso? Eu não... Essa é uma resposta que eu não tenho como dar, porque eu não sou gestora da pasta da educação no município, né? Quem tem que dar essa resposta é a gestora da pasta. O fato que ocorreu e que chegou ao meu conhecimento é que a cartilha foi distribuída na sala de aula para crianças de determinada faixa etária de idade e que os pais se depararam com as crianças chegando em casa com essa cartilha na mão, né? Então, não foi um relato só, um relato de vários pais, por isso que eu disse que foram em 2 bairros diferentes, né, que as crianças receberam essas cartilhas. Então, eu não quero aqui acusar, foi isso, foi aquilo, aconteceu dessa forma. Eu acho que tem respostas que eu não tenho como dar, porque quem tem que dar essas respostas, quem está na administração, né? Mas nós não podemos dizer que foi um caso isolado e nem que é mentira, que não ocorreu. Bom, eu lembro dessa ocasião e em reportagem que eu assisti, a resposta da secretaria foi que não foi a própria secretaria que tomou essa atitude. Mas a gente também não pode, caso por exemplo... o pessoal quiser vir aqui também, a gente faz outro programa para discutir. A gente não pode tirar, por exemplo, o testemunho dos pais, né? Sim. O pai também, na entrevista, deve ser a mesma entrevista que eu assisti, ele deu entrevista dizendo que recebeu a cartilha na sua casa pelas mãos da filha. Tá. Cláudia, por favor. Eu concordo muito com o que a professora colocou, né? Porque assim, a gente não pode negar as coisas, a realidade, né, que acontece na escola. Não vamos esperar que as famílias, né, famílias estruturadas vão educar seus filhos. As crianças passam a maior parte do tempo na escola. E as coisas acontecem. Eu não acredito que os professores, né, acredito que estão preparados. Nós, como psicólogos, sabemos que você não vai introduzir no assunto na criança sem ela ter esse interesse. Você entendeu? Como que você vai responder? Pergunta, como eu nasci? Como que você acha que nasceu? Você vai buscar naquela criança, porque ela não tem nem maturidade para estar entendendo. Então, eu acredito que esse plano foi uma garantia de direitos das pessoas, de respeito, para trabalhar o não preconceito pelas coisas que aparecem. Eu entendi muito bem isso. Mas a sociedade entendeu como se fosse impor para os nossos filhos, né, uma condição que ela não estivesse preparada, como uma agressão mesmo. Eu ouvi isso dos grupos, não desta maneira, mas eu percebi, né, que não tinha essa clareza. Né, quando eu falava, mas você tá tendo um preconceito? Não, não é isso. Né, os grupos religiosos dizem, não, a gente aceita todas as pessoas, mas queremos educar nossos filhos, não que se imponha. Então, você entendeu? Ficou esse conflito o que é importante, de entender.
Né? Então eu acho que esse tema é muito importante. Nós não podemos negar, só assim terminando, porque eu fui gestora 12 anos de serviço de saúde, trabalhei 25 anos, e o tanto de gravidez na adolescente, gravidez indesejada que a gente vê. Você entendeu, Via? Por quê? Às vezes não consegue discutir isso. E eu teria que discutir aonde isso? Na escola. Nós temos um planejamento familiar na Secretaria de Saúde há mais de 30 anos, maravilhoso, que orienta. Por que não funciona? Assim, tem, né, muitas gravidezes indesejadas. Eu trabalhei num bairro que era muito, a incidência era muito, né, meninas de 12 anos. Quer dizer, são crianças tendo outras crianças. Nós precisamos discutir esse assunto. Nós vamos negar que existe, que as coisas existem. Então nós temos que trabalhar com a realidade. É exatamente por isso que a gente defende uma educação que nós temos chamado na área de educação para a sexualidade. Respondendo à questão que se coloca para mim, Gláucia, é importante a gente compreender as diferentes instâncias da formulação de uma política pública e de uma política de educação. Então, o Plano Municipal de Educação, como política pública, ele precisaria apontar para nós o princípio de respeito, mas é muito mais do que respeito, de admissão das diferenças. Veja, a proposição acerca da formação de professores, ela vai ser organizada pelas diretrizes nacionais de formação de professores, que nós temos já formulada e aprovada recentemente, há 2 semanas ou 3 semanas. Então, eu preciso acreditar que as crianças na escola, elas estão nas mãos de pessoas sérias, responsáveis. Nós somos profissionais que temos uma formação. Os sistemas públicos de saúde asseguram a nossa formação continuada. Os grupos de pesquisa e de estudo dentro das universidades, eles estão formulando processos que vão contribuir com a formação desses professores, que vão receber essas crianças. Então, eu parto do princípio que todas as minhas colegas professoras, todos os diretores e diretoras de escola são pessoas sérias. São pessoas que acolhem e que pensam qual é a metodologia, qual é o momento e qual é o lugar que eu posso conversar com a criança pequena ao adolescente sobre a construção de gênero, a construção de sexualidade e a orientação sexual. Então, é importante a gente marcar o que significa o Plano Municipal de Educação não incluir a discussão de gênero, não acatar, a mim particularmente, significa negar um princípio democrático, significa negar a preocupação com dados, como você coloca, Gláucia, acerca de meninas de 10 anos com gravidez precoce. É realidade nas escolas de Uberlândia. Nós temos casos de que o último índice de 2013, nós tivemos um número de partos enorme numa determinada região aqui. Mas esse assunto deixará de ser abordado? Veja, o assunto não vai deixar de ser abordado nunca. Não pode. Mesmo porque as diretrizes curriculares nacionais estão assegurando isso, mas o grande problema é o que a política municipal de educação e o que o município de Uberlândia está dizendo para a sociedade brasileira acerca desse tema. Então, não há uma explicitação e não há uma demonstração de que, do ponto de vista da política pública, isso ocupa a preocupação e o legislativo e os poderes no município de Uberlândia. Esse é o prejuízo. Não há prejuízo com relação à discussão do ponto de vista do trabalho que vai ser executado, porque mesmo que muitas vezes nós brincamos entre nós, professoras, dizendo assim, se tivéssemos que escolher, a gente não abordaria. Mas a gente não tem essa escolha, porque as crianças e os adolescentes não nos dão essa escolha, porque muitas famílias recorrem a nós, professores e educadores, que somos as pessoas mais próximas dos filhos dele, na lida diária, porque as crianças passam 4, 5, 6 horas, algumas escolas 8 horas na escola, e pais
pais e mães chegam para a gente e pedem, ajuda a gente, porque nós não temos informação suficiente para lidar com essa. Então, isso não sai, mas o problema é o prejuízo político, entendo eu, quando o plano municipal, ele diz não a isso. Tem alguns outros aspectos, mas é muita coisa, né? Bom, eu vou chamar um intervalo, como eu já estendi esse primeiro bloco até demais, vamos ver no intervalo o tempo que a gente tem para terminar essa discussão e... diante de tudo que foi exposto aqui, eu vejo que em alguns momentos o professor, o psicólogo, doutor Leonardo, às vezes a gente volta com o senhor, né, no aspecto psicológico disso, tanto por parte de professor, quanto de criança, de pai e mãe, de que maneira que isso pode afetar, isso sendo discutido de maneira formal ou informal dentro da escola. Nós vamos para um rápido intervalo, você em casa, não saia daí. Vou até tirar essa palavra, então, ideologia, tá? Nós estamos discutindo gênero e orientação sexual nas escolas. Não saia daí, o Câmara Debate volta já já. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Estamos de volta pela TV Câmara Uberlândia, assunto gênero e orientação sexual nas escolas. No primeiro bloco aqui, a gente até estendeu esse bloco, né? Algumas explicações do doutor Leonardo, também aqui da doutora Helenita, que inclusive aqui explanou, deu uma explanação bem ampla e detalhada da questão. Mas eu volto a esse segundo bloco para a gente, nos aspectos psicológicos, diante de tudo que foi apresentado, que o doutor Leonardo Abraão, por favor, doutor, o seu ponto de vista em relação a isso e que seria de suma importância para que o nosso cidadão também ouvisse esse lado, esse ponto de vista do senhor. Olha, Fernando, a partir do meu ponto de vista, eu vejo que, mais uma vez, acontece o que sempre aconteceu desde que o homem é homem. As nossas dificuldades em lidarmos com a questão da sexualidade. Eu penso que, apesar de a Michele ter colocado que a grande dificuldade de aprovação ou de aceitação, né, do termo gênero foi em função de como ocorreu o trâmite da coisa, eu discordo, porque eu acredito que independente de como tivesse ocorrido a questão do trâmite, né, processual, nós acabaríamos chegando, basicamente, muito provavelmente, ao mesmo resultado, a negativa em relação ao uso da palavra gênero, inclusive porque a argumentação dela é no sentido de qual é o problema em se ter ou não se ter, não vai continuar discutindo em sala de aula? Então isso mostra que não é tanto a questão processual, e sim a questão ideológica. E por isso que eu até entendo por que está falando em ideologia de gênero, apesar de não existir tecnicamente na discussão teórica, né, esse conceito.
mas é porque realmente existe uma imposição de uma forma de se pensar a sexualidade na nossa sociedade ocidental, machista, conservadora, preconceituosa, elitista, aristocrática, patriarcal, em todos esses sentidos. Então eu até entendo e aceito a passagem da palavra ideologia nesse sentido, né? Sexista, né? O que eu vejo é que realmente ainda não conseguimos discutir sexualidade. Se fosse proposto, se se propusesse discutir Teorema de Pitágoras para menino de berçário, eu acho que aceitariam tranquilamente. Se alguém propusesse discutir fórmulas químicas da bomba atômica para meninos de berçário, eu acho que aceitariam tranquilamente. Se se propusesse discutir como se construir casas, cemitérios, pontes, viadutos, como florestar ou reflorestar áreas devastadas, como desviar rios e córregos de percursos, se fosse proposto se discutir comunicação, televisão, cinema, se discutir velocidade, trânsito, qualquer tipo de assunto para menino de berçário, passava tranquilamente. Mas falou em sexualidade, esse assunto é complicado. Pela natureza do assunto, que diz respeito ao que nós temos de mais íntimo e fundamental na consistência humana, e também pelo que tem de poder político a questão da sexualidade. Controlar sexualidade alheia é controlar comportamento alheio. Controlar sexualidade do outro é dizer o que o outro pode ou não pode, no íntimo da sua fundamentação, que é a energia humana e a energia sexual. Então nós estamos ainda muito mal resolvidos em relação a essa temática. Nós, os brasileiros ou nós, os seres humanos, nós, espécie humana. E o Brasil, em particular, em função de, nos últimos anos, estarmos vivendo um retrocesso político, no sentido do fundamentalismo religioso, às vezes até barato, no sentido dos preconceitos que estão graçando na sociedade, em reação aos avanços que também aconteceram nos últimos anos. A ciência política mostra que toda vez que se avança politicamente, socialmente, na conquista de direitos, e nós no Brasil temos avançado na conquista de direitos, na ampliação de direitos, na garantia de direitos, no acesso à educação, no acesso à moradia, no acesso aos bens de consumo, no acesso ao crédito, enfim, como nós temos avançado, setores contrariados com os avanços, setores apegados aos seus privilégios de elite, apegados aos seus privilégios classistas, apegados aos seus privilégios, inclusive relacionais sexualmente falando, estão reagindo de todas as formas possíveis para barrar que a sociedade brasileira continue mudando, como ela vem mudando nos últimos anos. Por isso que eu discordo que a questão é processual. Por isso que eu discordo que seja apenas uma questão de trâmite. Para mim, estamos no campo da luta política quando falamos se uma palavra gênero pode ou não pode entrar no dicionário, numa cartilha, ou no universo do ensinamento. Bomba atômica pode até ser ensinado, como eu disse, mas entrou em sexualidade, entrou em comportamento humano, entra em preconceitos, setores desesperados com a perda de privilégios, setores desesperados com os avanços dos últimos anos, ou até amedrontados com as mudanças sociais, e isso acaba significando perda de privilégio de alguma forma, tem se organizado de forma muito assustadora num país que caminha para um neofascismo. Um medo em se discutir abertamente todos os assuntos. Então, quando você me pergunta a minha opinião, eu digo que nós não podemos olhar para essa questão da discussão de gênero nas escolas apenas pelo lado da psicologia pura. É preciso chamar a discussão o campo político e as reações que estão sendo levantadas sutilmente e até de forma perniciosa na mídia, na grande mídia, entende? Nas organizações religiosas que estão chegando ao poder, contrariando preceitos constitucionais de um Estado laico, de um município laico, de uma federação laica, de uma educação laica, entende? E democrática, plural, etc. Que é o constitucionalmente constitucional correto, Isso. E isso já aconteceu na história da humanidade, em outros momentos. Em outros momentos em que a não percepção da infiltração conservadora nos levou a um caos totalitário, ditatorial. Que é a barbárie. E a barbárie, E a falta de consideração de que os humanos são plurais, são diferentes, são múltiplos. Tem o direito de ser diferente. Devem ser considerados em suas diferenças e suas complexidades. E a não colocação concreta de uma palavra
num termo, numa cartilha, significa continuar com o não dito. E aí é muito sério não darmos voz ao que acontece. Então, quando a Michele pergunta qual é o problema em não ter a palavra, é o problema do cadáver oculto na sala e que as pessoas fingem que não existe porque não dão nome a ele. E colocar a palavra gênero é nomear, é simbolizar, é concretizar uma relação e uma situação humana. É impedir que o não dito, esse cadáver oculto, fique na sala fedendo e as pessoas fingindo que não existe. Então é preciso nomear dores, sentimentos, desejos, frustrações, expectativas. É preciso nomear violências e é preciso nomear preconceitos e nomear direitos e garantias. E aí cabe ao legislativo de toda ordem, superior, intermediário ou inferior, cabe aos legislativos dar nome aos processos e às questões humanas e trazer para dentro da sala de aula, que é uma instituição de ensinamento, o que as pessoas devem aprender, mesmo em tenra idade. Qual é o problema das crianças verem uma cena de ato sexual, sendo que é a origem da própria existência humana o ato sexual? Sendo que todo mundo tem um corpo composto de genitálias que mais cedo ou mais tarde começarão a pedir seu uso, e quanto mais cedo aprendermos a entender, aprendermos a respeitar esses usos, mais cedo vamos fazer uso consciente dessas energias sexuais e evitar as gravidezes indesejadas, os estupros, né, que permeiam a sociedade, as violências ocultas nos porões ou nos sótãos das casas. E é isso que eu gostaria de fazer a colocação o mais urgentemente possível. Às vezes até o proibido se torna interessante, né? Vamos supor, proibiu. Curiosos vão atrás, até mesmo crianças, né? Atrás do que? Pô, por que proibiu isso? Deve ser porque tem alguma coisa aí. E o ser humano é assim, né? O que é proibido, ele fica fascinado. Por que não podemos falar? Por que não podemos nomear? Por que não podemos trazer à tona? Acho que o Leonardo coloca uma questão que é fundamental. Por que não nomear? Por que olharmos para as crianças como se as crianças não fossem seres de sexualidade também? Então, como que eu penso a criança como anjo? Não, a criança tem um corpo, ela tem uma biologia, ela tem um sexo, ela experimenta a família, ela convive nesse espaço da família. E aí, observe... Lembra o Freud, quando trouxe isso, tanto que foi, em 1905, quando Freud diz isso, de sexualidade infantil. Ele escandaliza a sociedade da época e há reações como a gente observa agora. Então, quando o Leonardo diz, por que não nomear? O que nós estamos dizendo? A heterossexualidade é uma possibilidade de exercício da sexualidade. E quando você está orientando, mas a homossexualidade, você não está a bissexualidade... estimulando, que é o que as pessoas pensam. Eu vou colocar aquele assunto, você está estimulando. Não, é o que você disse, não é? Você está orientando, falando da realidade para que as pessoas usem consciência. Veja, mas mesmo quando a gente diz, a gente ouve os grupos religiosos dizendo que isso é ensinar para... Nas religiões também se ensina a sexualidade o tempo inteiro. Porque eu digo como, com quem, em que circunstância pode ou não pode, quem deve e quem não deve fazer. Então, nós não podemos, e para mim isso é fundamental, e aí eu me alinho com muita coisa que você coloca, Leonardo, nós não podemos fingir que processos de violência contra homossexuais, contra transexuais, contra mulheres, contra transgêneros, eles são realidades dentro das nossas escolas. E nós não podemos continuar participando de um processo de construção de homens e de mulheres violentos. Retirar a expressão gênero violento, é dizer diferente sim de mim. a isso. É dizer sim a essas formas de violência e é naturalizar algo que não é naturalizado. Pois é, mas, doutor Leonardo, eu acho que você se equivoca na sua análise da minha fala, pelo seguinte. Quando eu digo que... Primeiro você disse que a gente tem medo de discutir isso, né? Eu disse que nós não tivemos tempo para discutir isso. E na discussão que foi feita do Plano Municipal de Educação, em momento algum o Legislativo foi chamado para esse, pelo menos eu falo por mim, não sei se a Gláucia foi. Não foi, conversei com outros colegas que também não foram chamados para a discussão, nem assim, na conclusão, olha, concluímos, queremos apresentar para vocês porque isso vai para votação na Câmara. Não foi. Não tivemos tempo para uma audiência pública.
Nós não estamos na sala de aula, nós estamos em contato direto com a população, mas os relatos aqui, que a doutora, por exemplo, fala, é da sala de aula. Então, nós não estamos na sala de aula. Eu sei do que os meus filhos falam, do que eu converso com a professora deles. E a respeito muito, respeito todos os professores, respeito principalmente a capacidade, e quando, por exemplo, surgiu toda essa questão, a pessoa que eu procurei foi a professora, a coordenadora da minha filha de 4 anos, por exemplo. Eu procurei, sentei com ela e conversei. Agora, esse é um ponto. Então, você se equivocou nisso aí. Não existe medo em discutir isso, de forma alguma. Isso eu falo em meu nome, digo assim, até pelos meus colegas que votaram sim, mesmo porque a Gláucia se absteve. Abster também não quer dizer que é a favor, é dizer que não está preparado. Se fosse o termo educação física, ou se fosse o termo nutrição, ou se fosse o termo arquitetura, eu penso que não haveria esse pedido de discussão. É porque vocês estão muito... Mas falando em sexualidade de gênero, aí não, tem que discutir, reinventar a roda. Não, vocês estão muito ligados... Não, vocês estão muito ligados à diretriz dessa questão do gênero, só isso. Não, para mim, é o Plano Municipal de Educação, tanto que eu me referenciei o tempo todo a isso. Então, ele precisava ser discutido, sim, na Câmara, precisava ter feito não sei quantas audiências, mas precisava ter sido discutido melhor. Infelizmente, não teve tempo. Primeira coisa. Segunda coisa, não aceito imputar em mim uma ação de revolta ou de religiosa e nem muito menos de preconceito, de forma alguma, mesmo porque no intervalo eu estava até aqui falando para a doutora, nós somos vítimas de preconceito por tudo. Se a pessoa engorda, ela é vítima de preconceito. Se ela emagrece, ela é vítima de preconceito. Se ela é bonita, ela é vítima de preconceito. Se ela é feia, ela é vítima de preconceito. E a mulher, muito mais, principalmente no ambiente muito masculino, é vítima de preconceito a todo tempo. Então, eu não aceito, de forma alguma. A minha fala não teve nada de preconceito, só gostaria que esse plano fosse melhor discutido. E não falo só da questão de gênero, eu falo do que rege hoje o Plano Municipal de Educação. Eu acredito que se o Poder Legislativo tinha que votar essa questão, então ele deveria ter chegado com tempo hábil para se discutir com a sociedade e aí sim ir para votação. É só isso. Eu queria falar uma coisa. Por favor, Gláucia. Eu acho que não foi simples, assim, eu fiquei muito, falei do meu sofrimento ali, eu fiquei a noite toda assim, o que eu vou votar, né? Porque eu tenho uma prática, eu sou psicóloga, e a gente tem uma prática, e eu ouvi também as outras pessoas. Eu não acho que foi simples tirar, porque eu ouvi de pessoas falando, não, se for só a palavra gênero, você entendeu? A gente tira para apoiar, para passar o plano. Eu falei, gente, não é simples. Os grupos que estavam ali, a hora que retirou a palavra, historicamente, sabe, as conquistas que teve, isso foi muito, muito triste para as pessoas que estavam ali, certo? E eu ouvi também, por exemplo, eu discuti muito com um amigo meu, médico, que pediu para retirar, né, os grupos religiosos que estavam lá. Ele falou, Gláucia, ele foi me falar o que a compreensão que eles têm de ideologia de gênero. Aí colocou tudo, eu falei, não, tem razão de não querer mesmo. Tudo que ele me colocou, o que eles estão pensando que seria, você entendeu? O que foi passado para eles, a compreensão que eles estão tendo. Eu falei, não dá mesmo para aceitar. Eu nunca tinha escutado esse outro lado. Então, aí que eu senti que realmente... É que como pessoas públicas e pessoas que têm compromisso com os rumos da vida num município, num estado, numa cidade, num país... Mas nós estamos representando a população. Mas é o que eu estou chamando de nomear. Nós estamos representando a população e uma grande parte da população, médicos, formadores de opinião, colegas também, pessoas estão colocando de uma maneira que tem que ter esse posicionamento político. Veja, isso é um posicionamento, porque veja, o que significa no Brasil hoje o Plano Nacional de Educação e vários planos municipais e estaduais retirar a expressão gênero? Primeiro, há um conjunto de pessoas que diz que é desconhecimento. Ok, mas há um outro conjunto de questões que foi colocado pelo Leonardo, que é a posição política, quer dizer, não
a existência da pluralidade e da diferença de gays, lésbicas, transexuais, travestis e de mulheres. Mas a hora que você conversa isso com essa população, eu falei assim, mas vocês são contra a inclusão, preconceito? Não é isso. Não é isso, você entendeu? Isso, eu estou te falando, não estou falando de todos os grupos religiosos, não. Sim, claro. Eu acho que tem grupos radicais, sim, você entendeu? Que sim, totalmente, você entendeu? Que a família é pai, mãe, filho. Só existe esse tipo de família. A questão da família tradicional, enfim. Bom, mas só que eu acho que isso não pode misturar. Não foi colocado em questão essa questão do patriarcal, tradicionalismo, isso não. A gente tem que deixar bem claro. Do posicionamento que precisava ser melhor discutido e não a questão, e principalmente, como a Glaucia falou, eu também ouvi pessoas esclarecidas, entendeu? Não tem ninguém bitolado assim, vamos fazer isso porque o Papa não quer. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente está aqui para defender todo mundo. O Papa pode não querer, mas os fundamentos culturais da nossa sociedade são patriarcalismo, elitismo, classicismo, né? Concordo com você. Heterossexista, heteronormatividade. Então o Papa pode não querer, mas a nossa cultura é fundamentada em todos esses preceitos. Aí é que está o cerne da questão aqui, desse programa, que é justamente desmistificar essa questão, levando diferentes pontos de vista aqui, e acredito que a gente até alcançou o nosso objetivo aqui, o nosso telespectador que acompanhou o programa do começo até agora, o final, eu tenho certeza que ele mudou, assim como eu, assim como a Michele, assim como o senhor, a professora também, mudou um pouco a nossa forma de pensar sobre isso. Eu acredito que aqui a gente com as nossas colocações aqui, a gente pôde fazer isso. A gente contribuiu um pouco para que nosso telespectador entenda um pouco melhor da dimensão desse assunto, e esse é o nosso objetivo aqui. Infelizmente, né, se eu tivesse o poder aqui, eu faria 2 horas de programa aqui, diretor, 2 horas, não dá. Mas a gente, com certeza, vamos aguardar o desenrolar um pouco dos fatos aí, e eu convido depois a gente voltar aqui para discutir mais sobre esse tema, de acordo com o que vier, né? Vamos aguardar os fatos. Eu queria uma consideração final de cada convidado, agradecendo demais a presença de vocês aqui. Peço desculpas caso houve um certo desequilíbrio, né, na participação dos convidados, mas o objetivo fim é orientar. Glaucia, muito obrigado pela sua presença, contribuiu muito aqui com o debate, e eu fico feliz pela sua presença aqui novamente. Muito obrigado. Fernando, eu que agradeço, né, ter participado com as pessoas aqui, mas assim, a minha preocupação é de garantir o direito das pessoas. Isso sim, eu acho que injustiça, né? Então, eu sempre olhei esse lado, só que eu acho que a gente tem que garantir o direito de todos, e ter a harmonia dessa sociedade. Concordo com tudo que eles colocaram, acho que todas as pessoas aqui têm razão, tá? Mas a nossa preocupação lá é muito complicado colocar uma responsabilidade. Nós estamos representando a população? Mas todas as pessoas. Então, se você está representando todas, tem que ser laico. É complicado. Eu sempre participei dos movimentos, sempre. Tá? Sempre participei dos movimentos. Mas agora eu acho que não pode jogar uma responsabilidade na nossa mão que não é nossa, é de toda a sociedade essa responsabilidade. Então nós temos que encontrar um caminho aí. Não encontramos ainda. Então eu quero agradecer, tá, pela oportunidade, um tema tão importante na vida das pessoas. Bom, eu que agradeço. E vamos encontrar o caminho. E assim que o caminho for traçando, a gente vai discutindo o tema aqui. Dr. Leonardo Abraão, psicólogo, também contribuiu muito aqui, né, abriu as nossas mentes aqui para determinados pontos de vista, principalmente no aspecto da psicologia. Muito, muito obrigado pela sua presença aqui, doutor. Obrigado, Fernando. Parabéns pela proposta do tema. Realmente esse assunto é o que eu estou falando. Nós temos que discutir sexualidade sem medo e referenciado no que a humanidade já produziu de conhecimento pelas ciências humanas. Sociologia, antropologia, a psicologia, a educação, enfim. Trazer à tona essa temática, nomear as questões e não deixar, como eu digo, cadáveres ocultos, fedendo, sem que a gente nomeie, né, esses cadáveres. É preciso ter a coragem de tocar nesses assuntos e sem medo de ferir suscetibilidades, inclusive de crianças. Elas estão demandando isso dos profissionais. E se nós não levarmos para dentro das escolas todos esses conhecimentos, aonde essas crianças vão ser educadas? Na televisão? No meio da rua? Na praça? Na internet? Foi o que você pensou, né? Na internet? Então é preciso nomear.
E os poderes legislativos têm a responsabilidade de fazer essa nomeação. Agora, eu discordo quando se diz que a questão é técnica. Eu acredito que existe uma fundamentação preconceituosa que permeia a cultura brasileira desde que nós somos colônia. Na época da escravidão, não se usava a palavra negro em sala de aula. Na época de uma sociedade machista, patriarcal, né, sexista e classista, não quer se usar a palavra gênero dentro da sala de aula. Não é por maldade dos vereadores, mas é porque nós respiramos essa cultura e precisamos combater essa cultura a todo e qualquer custo. Porque nós estamos aqui sentados discutindo, mas o homossexual ou o bissexual está lá na rua sendo espancado, sendo torturado, sendo assassinado. Nós estamos aqui no ar-condicionado discutindo se põe ou não põe a palavra gênero, enquanto lá fora estão sendo mortos e assassinados crianças, ou se suicidando porque desconfiaram que desejam algo que o pai não vai permitir que deseje. Muito bem colocado. Doutora Helenita Pinheiro, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, também, muito obrigado pela sua presença aqui, professora. Obrigada, Fernanda. Obrigada aos colegas pela possibilidade de contato, convívio. Eu costumo utilizar uma autora alemã, que é a Hannah Arendt, para dizer que a escola é o lugar onde nós dizemos o quanto nós amamos as nossas crianças. E esse lugar é o lugar em que a gente precisa apresentar as formas de conhecimento produzidas pela humanidade, que diz respeito ao que somos e ao que podemos ser, não numa única perspectiva, não numa única possibilidade de existência como homem ou como mulher, mas pensando que há múltiplas possibilidades de existir como homem, como mulher, como há múltiplas possibilidades de experimentar e viver o corpo e a sexualidade. Pais, mães, educadores, professores e gestores, nós não precisamos ter medo, o que nós precisamos é ter coragem para nos debruçarmos sobre essa produção de conhecimento e buscarmos o máximo que nós pudermos aliados para que a gente possa conversar, para que a gente possa compreender e para que a gente possa dizer não a todas as formas de violência contra mulheres, contra homossexuais, transexuais, bissexuais, negros, indígenas, pobres, quaisquer que sejam elas. Incluir essa dimensão é dizer sim à vida dentro do espaço da escola. Muito obrigada. É isso aí, doutora. Bom, o tempo passou aqui, já estou até perdendo a noção. Michele Bretas, vereadora, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada novamente por esse espaço, Fernando. E, como sempre, tenho certeza que nos ajudou, esclareceu muito. Cada um de nós aqui, eu tenho certeza que contribuiu, mas também aprendeu um pouco mais. E a população também, as pessoas, o telespectador que nos assistiu, pôde ter um maior esclarecimento do que é o conceito, né, do gênero. E também do posicionamento do Poder Legislativo, que jamais será fazer apologia a preconceitos, fazer apologia à violência de forma alguma. É bem ao contrário. Se tivermos que fazer apologia, eu pelo menos, pessoal, tiver que fazer apologia a algum sentimento, será sempre o de agregar, o sentimento de amor e principalmente de uma sociedade mais igualitária e que possa defender a todos. Obrigada. Bom, então muito obrigado a presença de vocês, obrigado a você em casa que nos acompanhou e até um próximo Câmara Debate.